A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui nesse momento, trazendo para os irmãos, para nós mesmos, uma palavra de reflexão da parte do Senhor para nossas vidas, que é algo mais de Deus nas nossas vidas, para a gente refletir. E essa passagem que eu tenho para os irmãos se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 22. A leitura é um pouco longa, mas vou me fazer breve na leitura, para fazer os irmãos entenderem o que Jesus tem para nos dar hoje de informação através dessa passagem. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E então disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne, sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Amém, irmão? Essa passagem bíblica aqui, inclusive aqui mais diretamente, mais especificamente, os versículos 17 até o versículo 19, ela serve de parâmetro para embasamento de doutrinas da Igreja Romana, da Igreja Católica, que não convém uma discussão sobre isso agora, porque essa aqui é uma das passagens que eles têm na Bíblia que asseguram que nesse momento Jesus estava dando a Pedro a chave da Igreja Católica, que ele era o primeiro Papa, essas coisas, mas não é a questão do nosso entendimento aqui nesse capítulo 16 do livro de Mateus, o nosso entendimento nesse momento. Isso aqui, irmãos, é para a gente mostrar, Jesus aqui está tentando mostrar aqui nessa passagem bíblica que nós, como discípulos dele, como seguidores dele, nós temos nossos momentos de alta e de baixa, e que a gente tem que vigiar, a gente tem que se prevenir para que a gente não seja usado por Satanás. E que a gente precisa se santificar muito e muito e muito, porque Pedro, nesse momento aqui dessa passagem bíblica, ele era um seguidor de Cristo, mas ele não era ainda, como se dizer, ele ainda não era convertido ao Senhor Jesus. Ele tinha muita falha, ele ainda tinha muita coisa ainda que ainda afastava ele do ponto de chegar e dizer: eu sou convertido totalmente. Irmãos, essa parte aí do convertido totalmente se aplica também a nós. Por muitas das vezes a gente fala umas coisas que não tem pé, nem cabeça, não tem nexo. Isso é um momento que Pedro está, ao mesmo tempo que está dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e está dizendo: não te deixe isso acontecer. Quem é Pedro para dizer a Jesus que ele não deveria morrer na cruz do Calvário, que não deveria passar por aquilo que ele estava passando?
era ninguém, ele estava usando a parte humana dele e não a parte de Deus, que Jesus lá nos mostra lá no último versículo, a hora que ele diz que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Porque muitas das vezes o homem tenta diminuir, tenta remediar as coisas, para poder tentar justificar, para poder tentar consertar alguma coisa, uma coisa que é inevitável, uma coisa que, principalmente as coisas que são dos céus. A gente tem que acreditar realmente nessa passagem que Jesus ele está dizendo que a missão dele era acima de qualquer coisa. E nós temos que ser salvos, nós temos que estar naquele momento ali com Jesus, não somente conforme eu disse no outro vídeo, estar naquele momento, mas em todo o tempo, em todo momento de nossas vidas, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar lendo, a gente tem que estar buscando na palavra do Senhor. E Pedro, irmãos, a gente sabe que era um homem de coração ríspido, era um homem de coração duro, e que a sua conversão ela demorou muito, precisou do galo cantar 3 vezes. Depois de negar Jesus 3 vezes, depois que o galo cantou 3 vezes, que que Pedro passou a ser realmente convertido, porque Jesus era onisciente, conforme também diz lá no livro de João, capítulo 12, se eu não me engano, onde Jesus faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta a minha igreja. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta a minha igreja. Jesus, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então, naquele momento ali, nesse tu sabes que Pedro estava dizendo a Jesus, era uma confissão íntima dele, do fundo dele, que naquele momento ali, Senhor, tu sabes. Quer dizer, estava dizendo ali que ele não era tão convertido assim, mas ao mesmo tempo que Deus era, tu sabes, porque ele podia sondar o coração dele, que era a profunda vontade dele de ser realmente convertido ao Senhor Jesus. Isso serve para nós também, meus amados. Jesus chegar para nós e perguntar: tu me amas? A gente vai dizer de imediato que sim. Vai perguntar 2 vezes, a gente vai ficar sem graça, sim. E na terceira vez, muitas das vezes, se a gente não tiver a fé firmada na rocha mesmo, se a gente tiver convertido mesmo, a gente vai dizer para o Senhor: Senhor, tu sabes. É uma coisa complicada, porque a nossa vida, a vida aqui na Terra, devido ao livre-arbítrio que Deus nos dá, de fazer as coisas, a gente ser livre, fazer as coisas, Deus nos ofereceu esse mundão todo para a gente usufruir-se dele, e muitas das coisas dessa vida faz com que a gente fica sem tempo até para buscar Deus. E como é que a gente vai ter fé, como é que a gente vai ser salvo se a gente não buscar Deus? E por isso a gente tem que dedicar o nosso tempo ocioso, tempo de pandemia, tempo de descanso, não somente para ficar vendo Netflix, não está somente vendo YouTube, não está somente fofocando, conversando com as pessoas, brincando, mas devemos gastar um tempo nas coisas que são para a obra, que são para a nossa edificação, nossa salvação. E essas coisas vêm através do estudo bíblico, da escola dominical, dos cultos à noite. É porque a gente é brasa, tem que estar sempre no braseiro para se manter aceso. Então, meus amados, que esta palavra sirva para nós como ponto de interrogação a nós mesmos sobre nossa posição diante do Senhor. Nós somos como Pedro, hoje nós já chegamos ao nível de realmente estar salvo, de poder chegar e dizer: sim, Senhor, eu sou salvo. Poder chegar assim e dizer com audácia: sou salvo, vou morrer, vou para o céu. Porque muita gente, muitas religiões aí, você chega e pergunta para a pessoa: você sabe se você vai para o céu se você morrer agora? Ah, só Deus é que sabe. Não, não é só Deus que sabe, não. É Deus e você. Se eu perguntar para você, você também sabe se você vai para o céu. Como Deus também sabe, é claro. Mas eu não posso falar por ninguém, eu não posso falar por você, não posso falar por meu vizinho, não posso falar pelo pastor, não posso falar pelo obreiro, não posso falar pelo irmão que está sentado ao meu lado na igreja. Eu posso falar sobre mim. Se alguém chegar para mim e perguntar: tu és salvo? Então eu vou dizer, meus irmãos, apesar de todos os meus problemas, apesar de todas as minhas
escorregada que a gente acaba dando na vida, as besteiras que a gente fala, essas coisas. A gente tem sempre o Espírito Santo que nos toca e nos faz se arrepender e faz com que a gente ainda tenha essa certeza. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Eu levanto a minha mão assim e falo, eu vou para o céu. Porque Jesus é bom, Jesus me deu a salvação. O maior testemunho que você pode chegar e dar numa igreja, uma oportunidade que as pessoas podem te dar. Você chega lá no altar, no púlpito da igreja, mesmo que você não tenha nada para falar, você se sente assim, sem preparo. E o pastor me deu oportunidade, eu vou lá na igreja, o que eu vou falar? Se você repetir 3 vezes essa frase assim, a igreja toda vai gritar em glória a Deus. Irmãos, estou aqui com muita alegria porque Jesus me salvou. Jesus me salvou. Jesus me salvou. É suficiente, irmão. Que não tem alegria maior para um crente do que a salvação, porque o nosso foco é esse. Então, perseveremos nisso. Continuemos a buscar a palavra do Senhor, continuemos a buscar a nossa salvação, a nossa santificação. Porque ela vem, que Jesus é bom e está aí nos oferecendo. Ele morreu na cruz por nosso pecado, pelas nossas transgressões. E vamos continuar nesse propósito, vamos continuar firme nisso, porque agrada a Jesus. E nossa passagem aqui é curta. Já fui jovem, hoje já estou ficando velho. Minha labuta, meu lavoro, minha batalha, minha lida está chegando ao fim. Mais alguns anos estou me aposentando. Deus sabe o dia da minha morte, Deus sabe o dia da minha partida, mas com certeza é para a glória de Deus. É para a honra e glória de Deus também que a gente tem que pregar, a gente tem que mostrar aos irmãos a nossa posição diante dele, do Senhor, das nossas vidas. Então, irmãos, fique com esse entendimento que não é através de perfeição, não é através de palavras bonitas, não é através de trabalhos suntuosos, evidentes que te levam aos céus, mas o íntimo seu que você tem com Deus, a certeza, a alegria que você tem no teu coração sobre estar com Ele. Então, tenha sempre esse entendimento, tenha sempre essa certeza que Deus é contigo, vai te abençoar e te levará para o céu. E lá nós seremos vizinhos, porque Jesus nos disse que irei preparar-vos morada no céu. Então, é nessa morada que nós vamos. Então, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe, e que Deus nos abençoe e que nos dê saúde enquanto tivermos vida, para continuarmos a buscar, continuarmos com a alegria de estar na casa dele, louvando, glorificando e agradecendo. Fiquem na paz. Muito obrigado.